Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Helena, tenho 82 anos e hoje vou contar uma história muito especial, uma das mais marcantes da minha vida. Quero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e me digam de onde estão assistindo, porque eu adoro saber de onde vocês vêm e como a minha história chega até vocês. Agora, deixa eu contar tudo. Estamos no finalzinho de 1973, lá em dezembro, e eu tinha 38 anos. Morava em uma casinha simples no bairro do Ipiranga, em São Paulo, com meu marido Roberto e minhas 3 filhas. Sandra, de 18 anos, Márcia, de 16, e Luciana, que era a mais nova, com 14. O Roberto trabalhava como contador numa fábrica de tecidos no Brás e eu cuidava de tudo em casa, com muito amor e dedicação. O dia 20 de dezembro daquele ano era muito especial. A Sandra, minha filha mais velha, ia se formar no curso normal, que naquela época, para meninas como nós, significava mais do que uma simples formatura. Era o sonho realizado, a chance de ser professora, uma profissão respeitada e que garantiria um futuro melhor para ela. Eu sabia o quanto isso significava para ela, e também para mim. Por 2 anos, eu economizei cada centavo do meu orçamento para poder comprar o vestido de formatura dela. Eu tinha escolhido um vestido azul celeste, com renda francesa que era maravilhoso, mas custou uma fortuna, 200 cruzeiros. Para vocês terem uma ideia, o salário do Roberto era de 400 cruzeiros por mês. Então, aquele vestido era um grande sacrifício. Na manhã do grande dia, acordei bem cedo, ainda estava escuro lá fora, mas eu já estava animada, porque aquele dia seria inesquecível. Fui direto para a cozinha preparar um café da manhã bem especial para a Sandra. Eu fazia pão de queijo, bolo de fubá e um café fresquinho que espalhava um cheiro delicioso pela casa. Queria que ela começasse o dia com o coração cheio de alegria e calor humano. Enquanto o café estava no fogo, eu fui pegar o vestido dela. Fiquei ali, passando cada detalhe com todo o cuidado do mundo. O ferro de passar, que não era elétrico, estava aquecendo no fogão a lenha, e o barulho da água ferver parecia fazer parte da magia daquele momento. Cada prinha, cada detalhe, precisava estar perfeito. O dia já começava a nascer, e eu estava tão focada no vestido que quase não percebi o tempo passando. Às 6h30, acordei as meninas. A Sandra parecia que estava flutuando de felicidade, com os olhos brilhando de tanta emoção. A Márcia e a Luciana estavam radiantes também. Já sabiam que aquele era um dia grande para a nossa família. O Roberto acordou um pouco mais tarde, como sempre. Tomou seu café preto e foi ler o jornal. Ele parecia tranquilo, mas, agora que penso bem, algo nele estava diferente. Eu já conhecia tão bem aquele homem que até os pequenos detalhes podiam me dar um sinal de que algo estava fora do lugar. Ele estava mais calado, mais distante, evitando o meu olhar. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que era só cansaço do fim de ano, que a fábrica estava cheia de encomendas para o Natal. Eu acreditei, claro! Por que não acreditaria? Eram 20 anos de casados, uma vida inteira juntos. Ele sempre foi um bom marido e um ótimo pai. A formatura seria só às 7h, no Colégio Estadual Rodrigues Alves. Durante o dia, eu fui preparando tudo com muito carinho. Levei a Sandra ao salão da Dona Teresa, que ficava ali pertinho de casa, para fazer o cabelo dela. O preço era 15 cruzeiros, mas, para mim, aquilo não tinha preço. Eu queria que ela estivesse linda, porque aquele dia era o dela. E, quando vi a Sandra pronta, com aquele coque alto, todo trabalhado com grampos dourados, eu quase não a reconheci. Ela estava maravilhosa, parecia uma princesa. O dia estava se desenrolando de maneira mágica, e eu não sabia que aquele seria o último momento de pura felicidade antes de tudo mudar. As outras meninas também estavam se arrumando para a formatura, e a atmosfera em casa estava cheia de excitação. A Luciana, com seus 14 anos, queria muito usar batom, mas eu não deixei. "Você ainda é muito nova para isso, minha filha", eu disse. Naquele momento, eu nem imaginava que, em poucos meses, ela teria que amadurecer de uma forma que jamais imaginaria. A vida, de repente, exigiria dela uma maturidade que nenhuma de nós estava preparada para enfrentar.
Às 4 da tarde, o Roberto chegou do trabalho. Ele parecia cansado, mas ainda assim disse que precisava tomar um banho e se arrumar. Subiu para o quarto e ali ficou por um bom tempo. Eu não me preocupei, afinal, era normal ele se arrumar com calma para um evento como aquele. Quando ele desceu, estava com o terno azul marinho, o único que possuía, e a gravata vermelha que eu tinha dado a ele de presente no último aniversário. Ele estava bonito, cheiroso e se esforçou para dar um toque especial com a brilhantina. No cabelo e a barba feita, olhei para ele e pensei, que bom, ele quer estar bem para a formatura da filha. Era um gesto simples, mas na minha mente era um sinal de que ele se importava, que queria estar ao lado da família naquele momento especial. Às 5h30, a Sandra já estava pronta. O vestido azul dela, com renda delicada, destacava seus olhos, castanhos, e fazia seus cabelos brilhar como nunca. Os sapatos brancos, que a madrinha dela tinha dado de presente, estavam impecáveis, brilhando sob a luz da sala. O sorriso dela, radiante, mostrava toda a alegria daquele momento. Não resisti, peguei a câmera Kodak que tínhamos, uma das poucas coisas valiosas que restavam em nossa casa, e tirei uma foto. Essa imagem, agora amarelada pelo tempo, ainda guarda a energia e a felicidade daquele instante. O sorriso da Sandra, tão genuíno e cheio de vida, permanece ali como uma memória preciosa. Foi então que o Roberto desceu a escada, carregando uma mala. Uma mala? Meu coração gelou. Mas ele, com a tranquilidade que sempre teve, disse: é o material da fábrica. Preciso deixar no escritório antes da formatura. Vou de ônibus e encontro vocês lá. Beijou a Sandra na testa e disse que estava orgulhoso dela. Beijou as outras meninas que estavam ansiosas e, quando chegou em mim, hesitou. O beijo foi rápido, quase automático. Ele saiu pela porta e eu, com um pressentimento estranho no peito, gritei: não demora, Roberto. A formatura começaria às 7 em ponto. Ele acenou sem olhar para trás. Foi a última vez que o vi. O relógio continuou a correr e chegamos ao colégio às 6h45. O salão estava lotado de pais orgulhosos, avós emocionadas, irmãos inquietos, todos esperando pela grande noite. Procurei Roberto com os olhos, mas não o vi. Deve estar chegando, deve estar a caminho, pensei, tentando manter a calma. Quando o relógio marcou 7 horas, o diretor subiu ao palco e a cerimônia começou. Começaram a chamar as formandas, e eu olhava em volta, procurando pelo Roberto. Cada minuto que passava, a angústia aumentava. Às 7h15, 7h30. Quando chamaram o nome da Sandra, ela subiu ao palco e seus olhos procuraram o pai na plateia. Eu vi a decepção no rosto dela, mas ela ainda manteve a postura. A cerimônia durou mais de 2 horas, mas para mim foram 2 horas de angústia crescente. Onde estava o Roberto? Ele deveria ter chegado. Será que havia acontecido algo? Um acidente? Ou talvez ele estivesse passando mal? Cada pensamento mais desesperador surgia na minha mente, mas nunca imaginei o que estava realmente acontecendo. Quando voltamos para casa, já eram 10 da noite. Eu estava tão cansada, mas algo me dizia que algo estava errado. A primeira coisa que fiz foi ir até o guarda-roupa. As roupas dele, as únicas que ele usava, tinham sumido. Olhei para os documentos que também estavam desaparecidos. A poupança, o dinheiro que a gente guardava para emergências, estava vazia. 380 cruzeiros. Tudo sumiu. Meu estômago revirou. Olhei para a Sandra, que ainda estava com o vestido de formatura, e ela se deixou cair na poltrona da sala. As lágrimas escorrendo, manchando a maquiagem que eu tinha feito com tanto carinho. A Márcia, com o coração apertado, correu até ela e a abraçou forte, tentando acalmá-la. A Luciana me olhava com um olhar perdido, sem entender o que estava acontecendo. "Mãe, cadê o pai?" ela perguntou. E naquele momento, eu não soube o que responder. Como eu ia explicar para uma menina de 14 anos que o pai dela, o herói de sua vida, tinha simplesmente nos abandonado? Como dizer para ela que o homem que sempre a ensinou matemática,
que a levava para tomar sorvete aos domingos, que prometia que um dia ela seria doutora, havia ido embora sem dizer uma palavra, sem nem se despedir? Não havia como explicar isso. Eu estava totalmente perdida. Naquela noite, nenhuma de nós dormiu. Ficamos todas juntas, abraçadas na minha cama, chorando. Sandra não parava de perguntar: "O que foi que eu fiz de errado, mãe? Por que ele não quis me ver formando?" Eu tentava acalmá-la, dizendo que a culpa não era dela, que nada do que estava acontecendo era culpa dela. Mas como explicar isso para alguém que estava sofrendo tanto? Como dizer que, às vezes, os adultos tomam decisões egoístas que afetam outras vidas? No dia seguinte, a verdade começou a aparecer, embora muito lentamente. Dona Conceição, nossa vizinha, veio me contar que tinha visto o Roberto saindo de casa com uma mala e entrando em um carro. Era um Fusca verde, ela disse, dirigido por uma mulher loira. Meu coração congelou. Loira? Que mulher loira? Foi aí que as peças começaram a se encaixar. A professora de piano da Luciana, a dona Isabela, era loira, bonita, solteira, moradora de um apartamento na Vila Mariana. Roberto sempre insistiu para que a Luciana fizesse aulas de piano. Sempre falou que era muito importante para a má educação dela. Agora, eu entendi o verdadeiro motivo. Fui até o apartamento da dona Isabela, mas estava vazio. A porteira, com uma expressão de curiosidade, me contou que ela havia se mudado na noite anterior, com um homem de terno azul, disse. Eles estavam levando muitas malas e pareciam felizes. Felizes? Enquanto nós estávamos em casa, chorando, eles estavam começando uma nova vida, sem nem olhar para trás. Mais tarde soube, por meio de um primo do Roberto, que morava em Santos, que eles tinham ido para o Rio de Janeiro. Ele havia conseguido um emprego por lá, tudo com a ajuda dela. Foi tudo premeditado, tudo planejado. A dor que senti foi física. Era como se tivessem arrancado uma parte de mim, algo que eu jamais poderia recuperar. 20 anos de casamento jogados, no lixo. 20 anos de amor, dedicação, de construir uma família, e tudo foi destruído por uma paixonite de um homem de meia idade. Mas sabe o que doeu mais? Não foi a traição. Foi o abandono das minhas filhas. Ver a dor delas. Sandra não quis mais usar o anel de formatura. Guardou-o numa gaveta e nunca mais tocou nele. A Márcia se fechou. Ficou desconfiada de todos, e a Luciana, a minha caçula, que sempre foi alegre e cheia de vida, se transformou numa menina quieta, com medo de ser abandonada novamente. Os primeiros dias foram um inferno. Eu não sabia como íamos sobreviver. Não tínhamos dinheiro para comprar comida. O aluguel estava atrasado, as contas se acumulavam. Eu nunca havia trabalhado fora, nunca precisei. Sabia cozinhar, limpar e cuidar da casa, mas isso não pagava. As contas. O desespero se instalou. Como eu ia sustentar 3 filhas sozinha? Foi nesse momento, no fundo do poço, que eu comecei a perceber algo. Havia uma força dentro de mim que eu nunca soubera que existia, e foi ela que me fez seguir em frente. Eu senti uma força muito grande dentro de mim, algo que vinha de um lugar profundo, algo que parecia até instintivo, de mãe. Olhei para minhas filhas e, naquele momento, fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Elas não iam passar fome. Elas iam estudar, iam ter um futuro. Elas teriam um futuro, com ou sem o pai, ao nosso lado. No dia 23 de dezembro, 3 dias depois da formatura da Sandra, acordei ainda de madrugada, às 6 da manhã. O sol nem tinha aparecido, mas eu sabia que precisava fazer algo. Não podíamos esperar mais. Saí de casa, determinada, e fui batendo em todas as portas do bairro, oferecendo os meus serviços. Disse que fazia faxina, lavava e passava roupa, cozinhava, o que precisassem, eu faria. Durante aquele dia, entrei nas casas, conversei com as pessoas e no fim consegui fechar 3 faxinas semanais e 2 casas para lavar roupa. Não era o ideal, mas era o que eu podia fazer naquele momento. Foi um trabalho duro, muito pesado. Minhas mãos ficaram rachadas de tanto mexer no sabão, as palmas das minhas mãos ardendo.
Minhas costas estavam sempre doendo de tanto esfregar o chão. Mas cada vez que eu chegava em casa, exausta, e via minhas filhas ali, esperando por mim, a força para continuar se renovava. Elas precisavam de mim. Eu era tudo o que elas tinham, e eu ia lutar para que não lhes faltasse nada. A Sandra, por causa da nossa situação, teve que adiar o sonho de ir para a faculdade. Mas ao invés disso, conseguiu um emprego como professora substituta numa escolinha infantil. O salário não era grande coisa, mas já ajudava a botar comida na mesa. A Márcia, minha filha do meio, passou a cuidar da casa, arrumar as coisas, cuidar da Luciana enquanto eu trabalhava. E a minha pequena Luciana, ela amadureceu da noite para o dia. Parou de pedir brinquedos, parou de reclamar por coisas pequenas. Quando eu chegava tarde do trabalho, já podia contar com ela. Tinha esquentado a comida, arrumado a cozinha, tudo feito com tanto amor que meu coração se apertava. Assim terminou 1973. Um ano que deveria ser de celebração, com a formatura da Sandra, mas que acabou sendo o mais difícil de todos. Mas também foi o ano em que a gente descobriu uma força que não sabia que existia dentro de nós. Foi o ano em que aprendemos de verdade que família é aquela que fica, que ajuda, que não abandona, não importa a dificuldade. A família que é capaz de se reerguer, mesmo quando o chão parece desabar. O Roberto nunca mandou notícias, nunca ligou, nunca mandou 1 centavo para as meninas. Para ele, foi como se tivéssemos morrido. Depois soube que ele teve 2 filhos com a professora de piano e que construiu uma nova família, enquanto nós, aqui, tentávamos sobreviver. E sabe, hoje, eu até sou grata por ele ter saído da nossa vida. Porque, se ele tivesse ficado, eu nunca teria descoberto a mulher forte que sou. Nunca teria mostrado para as minhas filhas que uma mulher pode vencer sozinha, que a gente não precisa de um homem para sermos felizes, completas. Quando chegou o Natal daquele ano, não havia presentes debaixo da árvore. Na verdade, nem árvore. Nós tínhamos. Mas no dia 24, eu me esforcei ao máximo. Preparei o melhor que pude, um frango assado, farofa e um pudim de leite condensado que a dona Teresa, minha amiga da vizinhança, me ensinou a fazer sem forno. As meninas tentaram sorrir, tentaram fingir que estava tudo bem, mas o silêncio na casa, o lugar vazio à mesa, dizia mais do que qualquer conversa. O vazio na nossa mesa era mais forte que qualquer palavra. O ano de 1974 começou de forma ainda mais difícil. O aluguel estava atrasado, o dono da casa não teve piedade. Ele não quis saber dos 3 meses sem pagamento. No dia 15 de janeiro, ele mandou nos avisar que teríamos que sair. Eu me lembro como se fosse ontem do caminhão da mudança, levando os nossos poucos móveis. As vizinhas olhavam pela janela, algumas com pena, outras com aqueles olhares julgadores que só quem já passou por isso pode entender. O peso de ser visto como alguém que falhou era imenso, mas eu sabia que tinha que ser forte. No fim, conseguimos um quartinho nos fundos da casa da minha comadre Zilda, lá no Jardim São Paulo. Não era grande, mas era o suficiente para nos acomodar. Era simples, mas era um lugar onde as minhas filhas e eu podíamos começar de novo. O quartinho era pequeno, mas o amor que existia ali era enorme. A vida seguia, e apesar de todas as dificuldades, nós ainda éramos uma família unida. E com isso, eu sabia que iríamos encontrar uma maneira de superar qualquer coisa que viesse pela frente. Porque juntas, éramos mais fortes do que qualquer coisa que tentasse nos derrubar. A nossa casa, se é que podemos chamar de casa, era minúscula. Mal cabíamos os 4 lá dentro. Sandra e Márcia se amontoavam em uma cama de solteiro, com os corpos apertados, tentando encontrar conforto na escassez. Luciana, minha caçulinha, dormia comigo. A cama onde descansávamos todas era um refúgio apertado, mas também uma prova da nossa união. A cozinha, por sua vez, não era bem uma cozinha. Era um fogareiro improvisado que ficava no canto do quarto. O banheiro, compartilhado com mais 3 famílias. O espaço era tão pequeno que a privacidade era um luxo que não podíamos ter. Mas no meio de tudo isso, havia algo que se destacava.
o nosso amor e a força que cada uma de nós tinha para sobreviver, dia após dia. Sabe o que aprendi nesse tempo, nesses dias de luta? Dignidade não se mede pelo tamanho da casa, não se mede pelo que a gente tem ou não. Dignidade é o que você carrega dentro de si. É a maneira como você se ergue todos os dias, mesmo quando a vida tenta te derrubar, como você enfrenta o mundo com coragem, sabendo que no final sua cabeça estará sempre erguida. Eu saía de casa todos os dias às 5 da manhã, antes mesmo do sol nascer. Pegava 3 ônibus lotados até chegar à casa da Dona Marta, lá no Morumbi. Ela morava em uma mansão com 3 andares, 5 banheiros e até piscina. Dona Marta era viúva de um industrial rico e a casa dela parecia um castelo comparada à nossa. Ela pagava bem, mas era exigente demais. Cada azulejo da cozinha tinha que brilhar como um espelho e cada móvel tinha que estar tão polido que você poderia ver seu reflexo nele. Eu passava horas lá, fazendo tudo o que ela pedia, tentando deixar tudo perfeito. Mas enquanto limpava aqueles cômodos gigantes, com seus lustres enormes e pisos de mármore, minha cabeça começava a me levar para outro lugar. Eu me pegava pensando: em algum lugar, o Roberto deve estar em uma casa assim, ao lado da professora de piano. Mas essas lembranças logo se dissipavam. Eu não tinha tempo para me perder em mágoas ou sentimentos. O tempo era precioso e o trabalho me chamava. Nas terças e quintas, depois de terminar a faxina na Dona Marta, eu corria para o Jardim Europa, onde trabalhava na casa do Dr. Sérgio, um médico bem conhecido. Lá, o trabalho era diferente. Eu tinha que lavar e passar pilhas de camisas sociais. Camisas tão grandes e com tantas dobras que parecia uma montanha de roupa. Aprendi a passar cada gola e punho com tanta perfeição que parecia que eu estava numa lavanderia profissional, pronta para atender a qualquer pedido. E as quartas e sextas eram reservadas para a pensão da Dona Carmen, no centro. Ali eu ajudava, na cozinha preparando o almoço para 40 pensionistas. Foi ali, entre as panelas e o cheiro de arroz e feijão, que eu aprendi a arte de cozinhar em grande quantidade, a transformar simples ingredientes em pratos que alimentavam muitas bocas. Dona Carmen, uma mulher forte e exigente, me ensinou lições que eu nunca esqueci. Ela dizia sempre: Maria Helena, cozinhar com fartura é fácil. Difícil é fazer milagre com o pouco que a gente tem. Essas palavras nunca saíram da minha cabeça. E era exatamente isso que eu fazia a cada dia. Tentava transformar o pouco que tínhamos em algo que fosse suficiente para seguir em frente. Nos sábados, quando dava, eu aceitava faxinas extras, casamentos, batizados, aniversários, qualquer evento onde precisassem de alguém para ajudar a limpar depois da festa. Eu estava lá, com a vassoura e o balde, limpando o que restava depois da alegria dos outros. Cada centavo que eu ganhava era um tesouro. Cada nota era um sacrifício, um passo para garantir que minhas filhas tivessem algo mais, mesmo que fosse pouco. No domingo, meu único dia de descanso, eu ainda trabalhava. As vizinhas traziam suas roupas para eu passar. Eu cobrava por peça, 50 centavos por uma camisa, 30 centavos por uma calça. Não era muito, mas cada centavo ajudava. A Sandra, minha filha mais velha, continuava dando aulas na escolinha. Ela descobriu que tinha uma grande paciência e carinho pelas crianças, e isso a fazia feliz. Mas o salário dela era uma miséria, 120 cruzeiros por mês. Era menos do que eu ganhava em uma semana de faxina. Mesmo assim, cada centavo do que ela ganhava era essencial. Todo mês, ela me entregava o envelope fechado e eu fazia de conta que estava tudo bem. Mas no fundo, meu coração se apertava. Ver minha filha de 19 anos, com toda a vida pela frente, tendo que sustentar a casa, não era fácil de aceitar. A Márcia também estava lutando. Arrumou um emprego de balconista em uma loja de tecidos. Ela estava fazendo a sua parte também. Cada uma de nós estava tentando contribuir, ajudar de alguma maneira. E mesmo com todas as dificuldades, havia algo muito forte que nos mantinha de pé: o amor incondicional entre nós. A força de nos
Mantermos juntas, de cuidar umas das outras, de sermos uma verdadeira equipe. Cada dia era uma batalha, mas sabíamos que, mesmo na dificuldade, estávamos aprendendo a ser mais fortes. Eu sabia que, não importava o que acontecesse, nós iríamos sair dessa, porque o amor e a determinação que tínhamos entre nós não podiam ser quebrados por nada. Eu trabalhava de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, e aos 17 anos eu já parecia muito mais velha do que realmente era. Minhas olheiras eram profundas e carregadas, e o peso da responsabilidade que eu assumia sozinha parecia me envelhecer. A vida não me dava descanso, e eu estava tão focada em garantir que minhas filhas tivessem o melhor que podiam, que mal percebia como o cansaço me consumia. A Luciana, minha caçula, queria me ajudar, se oferecendo para trabalhar também, mas eu não deixei. Você vai estudar, Luciana, eu dizia com firmeza. Alguém nessa família vai ter um diploma universitário. Eu não vou deixar você perder essa chance. Os meses passavam em um borrão de trabalho, cansaço e rotina. Acordava, ia trabalhar, voltava exausta e dormia. No dia seguinte, era tudo de novo. Acorda, trabalha, volta, dorme. E esse ciclo parecia não ter fim. Mas, aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Trabalhar tanto estava começando a dar frutos. Finalmente, depois de muito esforço, conseguimos juntar dinheiro suficiente para alugar uma casinha na Vila Formosa. Era pequena, com apenas 2 quartos, mas era nossa. Não precisaríamos mais dividir banheiro com outras famílias, nem cozinhar com o fogareiro no canto do quarto. Agora, tínhamos um espaço só nosso, um lugar onde as meninas e eu finalmente podíamos respirar um pouco melhor. A mudança aconteceu no dia 3 de setembro de 1974, e essa data ficará para sempre na minha memória. Era o aniversário de 15 anos da Luciana. Ela deveria estar tendo a festa de 15 anos que toda menina sonha, com vestidos rodados, valsa e presentes. Mas não foi assim. Não teve festa, não teve valsa, nem vestido de princesa. Mas eu fiz um bolo de chocolate de madrugada, antes de sair para trabalhar, e com ele entreguei a chave da nossa casa nova. Não era o que eu queria dar a ela, mas era o que eu podia. Era tudo o que eu tinha para oferecer naquele momento. Enquanto as meninas organizavam os poucos móveis na nossa nova casa, eu senti um misto de sentimentos. Havia tanto orgulho em mim por ter conseguido dar a elas um teto digno, por termos superado as dificuldades que pareciam não ter fim. Mas também havia tristeza. Tristeza pelo que elas haviam perdido, pelas oportunidades que não tiveram. A Sandra deveria estar na faculdade, a Márcia deveria estar terminando o colégio e se preparando para o futuro. E a Luciana? Ela deveria estar comemorando seus 15 anos como toda menina sonha, com uma festa bonita, rodeada de amigos e risos. Mas a vida, com suas curvas inesperadas, nos levou por um caminho diferente. Um caminho de luta, de resistência, mas também de muita união. Então, em outubro daquele ano, recebi uma carta da minha cunhada, irmã do Roberto, que ainda mantinha algum contato com ele. A carta me dizia que Roberto estava morando no Rio de Janeiro e trabalhando em uma empresa grande. A professora com quem ele estava grávida. Eu li a carta uma vez, respirei fundo e a rasguei. Não disse nada às meninas, porque sabia que elas não precisavam saber disso. Elas já tinham tantas preocupações e dores em seus corações. O ano de 1975 chegou trazendo uma surpresa inesperada. Dona Marta, minha patroa no Morumbi, me chamou para conversar. O filho dela estava abrindo um restaurante na Vila Madalena e precisava de uma cozinheira de confiança. Eu pensei em você, Maria Helena, ela me disse. Sei que você cozinha bem, é honesta e trabalhadora. O salário é o dobro do que você ganha fazendo faxina. O dobro. Meu coração disparou, mas havia um problema. O horário. O trabalho seria das 10 da manhã às 10 da noite, 6 dias por semana. Como eu conseguiria cuidar das meninas, ainda tão novas, principalmente a Luciana, que só tinha 15 anos? Foi então que foi a Sandra quem tomou a decisão. Mãe, aceita, por favor, eu cuido das meninas. Agora sou professora efetiva e ganho um pouco mais. A Márcia também está bem no emprego dela. Nós vamos dar um jeito.
Eu olhei para Sandra, com aquele olhar tão maduro para a sua idade, e vi nela a mesma força que eu havia descoberto em mim. Ela estava crescendo rápido, de uma forma que eu nunca imaginei, e sabia que ela estava certa. Ela tinha se tornado uma jovem forte, responsável, e estava pronta para assumir essa responsabilidade. Então, eu aceitei o trabalho. Comecei no restaurante em março. Chamava-se Cantina da Mama, e o filho de Dona Marta, com toda a sua energia e entusiasmo, era o proprietário. O restaurante servia comida italiana, massas frescas, molho de tomate delicioso, pizzas feitas no forno a lenha. No começo foi difícil, porque eu estava acostumada com a comida brasileira. Mas o que era difícil para mim foi se tornando algo familiar rapidamente. O chefe, seu Giuseppe, um italiano de Nápoles, me ensinou todos os segredos da culinária italiana. Ele me mostrou como fazer massa fresca, como preparar molho de tomate que parecia veludo e, claro, como assar pizzas perfeitas no forno a lenha. O trabalho era bem puxado. Eu ficava em pé por 12 horas seguidas, com o calor do fogão industrial me esquentando até me deixar exausta. Nos finais de semana, a correria era tão grande que eu ficava tonta de tanto trabalho. Mas o salário era muito bom, o que me dava forças para continuar. Cada dia no restaurante era uma prova de resistência, mas também era uma vitória. Eu sabia que estava lutando por algo maior para minhas filhas e para mim. Estava ensinando a elas, sem palavras, que o esforço vale a pena, que o trabalho duro, mesmo nas condições mais difíceis, pode levar você mais longe. E a cada dia que passava, eu sentia que estávamos mais próximas do futuro que sempre sonhamos. Finalmente, depois de tanto tempo, eu estava começando a respirar aliviada. Pela primeira vez, consegui pagar todas as contas sem aquele medo constante de não ter dinheiro suficiente. E, para minha surpresa, ainda sobrava um pouco no final do mês. Aquilo parecia um verdadeiro milagre, algo que eu não sabia que seria possível. Com o que sobrava, resolvi começar uma poupança. A cada mês, com muito esforço, eu depositava o que podia. Às vezes eram 10 cruzeiros, outras vezes 20, sempre pensando na faculdade da Luciana. Eu me dizia, esse é o meu objetivo agora. O sonho de ver minha filha formada na universidade virou minha missão. Não vou descansar até isso acontecer. Enquanto eu me dedicava a essa meta, a Márcia começou a namorar. Antônio, um rapaz simpático do trabalho, começou a se aproximar dela. Ele era vendedor, sempre falante, com um sorriso fácil e um charme que logo conquistou a Márcia. No começo, eu não estava muito confiante nele. Ele me lembrava tanto o Roberto, com aquele jeito galanteador, aquelas promessas bonitas que nunca se cumpriam. Mas a Márcia estava apaixonada, e com 19 anos, ela já tinha seus próprios sonhos. Ela queria casar, começar sua própria família. Quando ela falou sobre o casamento, eu sabia que seria simples. Mas mesmo assim, eu queria que ela tivesse o melhor possível. Então, em dezembro de 1975, ela se casou. A cerimônia foi no salão da igreja, bem simples, mas cheia de significado. O vestido, eu mesma fiz. Aprendi a costurar com a vizinha Dona Nair, que me ensinou a paciência e os detalhes da costura. O bolo, eu preparei de madrugada, como sempre fazia, antes de sair para o trabalho. Os salgadinhos, as colegas do restaurante ajudaram. Foi uma festa simples, mas cheia de amor. Mas o Roberto não apareceu. Nem mandou um bilhete, um telefonema. Ele não soube que a filha dele casou, e isso me doeu profundamente. Mas a vida seguia. 1976 chegou e trouxe mais mudanças. Sandra conheceu Paulo, um professor de matemática, da escola onde ela trabalhava. Paulo era diferente de todos os outros homens que apareceram na vida delas. Ele era sério, trabalhador, viúvo, com um filho pequeno. E ao contrário de Roberto, ele não fazia promessas vazias. Não tentava conquistar com palavras bonitas. Paulo era simples, pé no chão, responsável. Sandra estava feliz, e eu via que ele a tratava com respeito e carinho. Em junho daquele ano, eles se casaram. A cerimônia foi ainda mais simples que a da Márcia, mas para mim, o mais importante foi ver minha filha sorrindo, segura e cheia de esperança. Isso era tudo o que eu queria. Enquanto isso, Luciana estava indo muito bem na escola.
Ela terminou o colegial com notas excelentes, algo que me encheu de orgulho. Um dia, a diretora me chamou e me disse: Dona Maria Helena, sua filha tem um futuro brilhante. Ela se destacou e conseguimos uma bolsa parcial para ela numa faculdade particular. Ela pode estudar o que quiser: direito, administração, o que ela escolher. Mas para que ela consiga estudar, precisaremos pagar a outra metade da mensalidade. Eu olhei para ela em choque. A outra metade? Rápido, fiz as contas na minha cabeça. Com a poupança que eu tinha e algumas horas extras no restaurante, dava para pagar, mas seria muito apertado. Eu sabia que teria que trabalhar ainda mais, mas eu estava disposta. Luciana, sempre tão atenta, percebeu a dificuldade e tentou aliviar. Mãe, não precisa se preocupar. Eu posso trabalhar e estudar à noite, assim fica mais fácil. Mas eu não aceitei. Eu não queria que ela perdesse a chance de estudar em período integral. Você vai estudar o dia todo, Luciana. Vai aproveitar cada segundo dessa oportunidade. Eu dou um jeito no resto. E dei. Não seria fácil, mas eu sabia que, se fosse necessário, eu daria meu último esforço para garantir que Luciana tivesse a chance que eu nunca tive. Comecei a fazer doces para festas. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho, o que eu pudesse fazer. Nas madrugadas, eu enrolava centenas de docinhos. Minhas mãos doíam de tanto fazer os brigadeiros. As costas ficavam doloridas de tanto ficar em pé, mas eu sabia que cada esforço me aproximava mais do sonho da Luciana. Nos finais de semana, eu entregava os docinhos nas festas e recebia um dinheirinho extra. Cada pedaço de chocolate que eu derretia, cada doce que eu enrolava, era um passo mais perto de vê-la entrar na faculdade. Em 1977, o grande dia chegou. Luciana finalmente entrou na faculdade de Direito. Eu nunca vou esquecer o momento em que ela vestiu o jaleco branco pela primeira vez. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não cabia de orgulho. Peguei a câmera velha que eu tinha, tirei uma foto dela sorrindo, segurando os livros, com aquele brilho no rosto. O futuro dela estava estampado ali, e eu sabia que estava ali, ao lado dela, fazendo tudo o que podia para ajudá-la a chegar até lá. Era a realização de um sonho. Não era o meu sonho, mas o dela. E para mim, os sonhos dos filhos são mais importantes que os nossos. São eles que nos dão forças para seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Durante todo esse tempo, Roberto continuava sumido. Eu soube, por algumas fofocas que chegavam até mim, que ele tinha mais um filho com a professora e que estava bem de vida. Ele comprou um apartamento em Copacabana e as notícias sobre ele sempre chegavam até mim. Mas eu não me importava. Eu estava concentrada no que realmente importava. Minha filha estava na faculdade e eu estava fazendo o que fosse necessário para garantir que ela tivesse um futuro melhor. Enquanto ele vivia sua vida, eu trabalhava 16 horas por dia para garantir que Luciana tivesse o futuro que ela merecia. E isso era o suficiente para mim. Houve dias em que eu pensei em desistir. O cansaço era tanto que parecia que o peso do mundo estava sobre mim. Às vezes, ao olhar para minhas mãos, rachadas e calejadas pelo trabalho, eu me perguntava se tudo aquilo realmente valia a pena. Mas, nesses momentos difíceis, a lembrança daquela noite de dezembro de 1973 sempre me dava forças. A formatura da Sandra, o vestido azul que eu escolhi com tanto carinho e a cadeira vazia. A raiva que eu sentia pela falta dele, pelo abandono, me impulsionava a seguir em frente. Porque a vida, com todas as suas dificuldades, me ensinou uma lição valiosa. Um homem pode ir embora, pode trair, pode se perder, mas o que a gente constrói com as próprias mãos, ninguém tira. O suor do nosso rosto, o esforço que colocamos em cada passo, ninguém pode roubar. E a força que vem de dentro, essa é só nossa. Então, com essa força renovada, em 1978, as coisas começaram a mudar de verdade. O restaurante onde eu trabalhava virou um lugar badalado. Começou a ser ponto de encontro de pessoas importantes, artistas, empresários, políticos. E sabe quem estava por trás de todos aqueles pratos incríveis? Eu mesma.
O chefe italiano, seu Giuseppe, tinha voltado para ir à Itália e o filho da dona Marta, que sempre foi muito esperto, me promoveu a chefe principal. Eu, Maria Helena, uma mulher que mal havia terminado o primário, sendo chamada de chefe. E o salário triplicou. De repente, eu não precisava mais fazer doces nas madrugadas, nem lavar roupas para fora nos domingos. Pela primeira vez em 5 anos, eu podia respirar. Sentia como se tivesse conquistado uma nova vida. Uma vida onde eu podia olhar para o futuro com mais esperança. Com o dinheiro extra, fiz algo que antes parecia um sonho distante. Comprei um carro. Um Fusquinha 1972, vermelho desbotado, com a porta do motorista rangendo. Mas era meu carro. Paguei à vista, com as economias dos últimos anos de trabalho duro. Quando estacionei o carro na frente de casa pela primeira vez, a Luciana saiu correndo, os olhos brilhando. "Mãe, é nosso!" Ela me abraçou o carro como se fosse uma grande conquista, como se fosse um presente de ouro. E para nós era mesmo. Não foi luxo, foi necessidade. A Luciana estudava no centro da cidade, pegava 3 ônibus todos os dias para ir e voltar, e sempre chegava em casa tarde da noite, atravessando bairros perigosos. Com o carro, eu podia buscá-la e garantir que ela chegasse em casa segura. Era um pequeno gesto, mas para nós, aquilo representava um grande avanço. Naquele mesmo ano, a Sandra me deu a primeira neta, a Carolina. Ela nasceu em agosto, em um dia ensolarado, e o céu parecia abençoar tudo. Eu a segurei nos braços e fiz uma promessa silenciosa. Minha neta não passaria pelas mesmas dificuldades que a mãe passou. Ela teria uma avó presente, ela teria estrutura e um amor de sobra para compensar a ausência de um avô que escolheu não conhecê-la. E mesmo sem a presença de Roberto, minha vida estava se transformando para melhor, a vida das minhas filhas também. A felicidade estava se espalhando aos poucos, como o brilho do sol naquele dia em que a Carolina nasceu. A Márcia também estava grávida. Com a barriguinha de 6 meses e o rosto radiante de felicidade, ela se preparava para ser mãe. O Antônio, seu marido, se mostrou um homem de verdade. Trabalhador, carinhoso, presente, tudo o que Roberto não foi. Às vezes, olhando para meus genros, eu pensava: minhas filhas escolheram melhor do que eu. Isso me fazia sentir que, de alguma forma, eu tinha feito algo certo. Minhas filhas estavam construindo suas próprias famílias com base no respeito e no amor, algo que eu sempre desejei para elas. Em 1979, um grande momento aconteceu. Um crítico gastronômico muito famoso, daqueles que escrevem para revistas importantes, apareceu no restaurante disfarçado, sem avisar. Ele pediu vários pratos, provou tudo, e na semana seguinte saiu uma crítica. A melhor comida italiana de São Paulo não está nos restaurantes chiques, mas numa cantina simples da Vila Madalena, nas mãos de uma chefe brasileira que aprendeu os segredos da nona. A reação foi incrível. O restaurante virou um sucesso. A fila na porta era constante e as reservas eram feitas com semanas de antecedência. O filho da dona Marta, mais esperto do que nunca, me chamou para uma conversa. "Maria Helena, quero fazer sociedade com você. Você entra com o talento e eu com o capital. Vamos abrir um segundo restaurante." Eu sócia? Quem diria? Pensei por 2 dias. Consultei a Luciana, que já estava no 3º ano de direito. "Mãe, aceita, mas faz um contrato, põe tudo no papel." Minha filha, já advogada, cuidando dos meus interesses. O orgulho que eu senti naquele momento foi indescritível. O segundo restaurante abriu em Moema, um bairro nobre. E o nome? Cantina Maria Helena. Meu nome na fachada, em letras garrafais. No dia da inauguração, olhei aquele letreiro luminoso e não pude evitar, chorei. Chorei por tudo o que eu passei, por tudo o que conquistei e, principalmente, por tudo o que minhas filhas tinham conquistado também. Roberto nunca acreditou em mim. Sempre dizia que mulher nasceu para cuidar de casa, mas olha onde eu estava agora. E para completar, minhas filhas me surpreenderam com uma festa surpresa para a inauguração.
A Sandra com a Carolina no colo, a Márcia com o pequeno Roberto e a Luciana com um namorado novo, um colega da faculdade. Eu olhei para aquela família linda e pensei: Roberto, ele nunca foi importante, foi só um acidente de percurso. Em Bosse, 1980, a grande realização do meu sonho aconteceu. Luciana se formou. Em dezembro, no Largo São Francisco, uma das faculdades mais respeitadas de São Paulo. Ela se formou em Direito. Eu comprei um vestido novo para a formatura, o primeiro em 7 anos. Era azul marinho, com um corte elegante. Sandra fez meu cabelo e a Márcia me emprestou uns brincos de pérola. Quando Luciana subiu ao palco para pegar seu diploma, procurei no auditório. Será que Roberto sabia? Será que alguém tinha contado para ele? Será que ele sentiu orgulho? Mas, na verdade, não importava. O orgulho que eu sentia valia por 2, por 10, por 1000. Eu sabia que, independentemente do que ele pensasse ou fizesse, aquele era o meu momento de vitória, o nosso momento de vitória, e nada poderia tirar isso de mim. Depois da formatura da Luciana, finalmente eu pude realizar um sonho que parecia distante. Uma festa de verdade. Aluguei um salão com o dinheiro que havia economizado e fiz um brinde para minha filha, que, com sua força, provou que uma mulher pode conquistar o mundo. Agradeci também a Sandra e a Márcia, que nunca me abandonaram e que seguraram as pontas nos momentos mais difíceis, quando tudo parecia estar desmoronando. Levantei minha taça e brindei para nós 4, porque a verdadeira família é aquela que se mantém unida, não importa o que aconteça. Foi uma noite de comemoração e, com champanhe francesa, brindamos a tudo o que havíamos conquistado, mesmo que com sacrifício. Em 1981, os restaurantes estavam indo tão bem que eu finalmente pude me dar um luxo que nunca imaginei: contratar gerentes. Isso significava que eu não precisava mais trabalhar 16 horas por dia. Eu podia chegar um pouco mais tarde, sair mais cedo e até ter tempo para curtir os netos, que agora eram 4. A Sandra tinha tido mais um filho e a Márcia estava esperando o terceiro. Era incrível pensar no quanto nossa vida tinha mudado, como aquelas pequenas criaturas estavam crescendo em um ambiente seguro e cheio de amor. Com a vida mais tranquila, foi quando eu tomei uma decisão que estava adiando há anos. Eu decidi procurar Roberto. Não por mim, mas por elas. Eu sabia que, embora as meninas nunca falassem sobre ele, a ausência do pai ainda doía, principalmente para a Luciana, que cresceu sem boas lembranças de um homem que deveria ser seu exemplo. Então, contratei um detetive particular. Em 2 semanas, ele me entregou o endereço. Copacabana, como eu já imaginava. Um prédio de luxo, com vista para o mar. Peguei um avião para o Rio em uma sexta-feira de maio. Era minha primeira vez em um voo, e o medo não era do avião, mas do que eu encontraria lá. As mãos suavam, o estômago estava apertado, mas eu sabia que precisava fazer isso. Quando cheguei ao endereço, meu coração estava batendo forte. Respirei fundo antes de tocar o interfone. Quem é? Uma voz feminina atendeu, provavelmente a professora de piano. Respirei fundo e me apresentei. Maria Helena, ex-esposa do Roberto. A voz dela se silenciou por um momento, e então ela disse: Sobe, apartamento 802. O elevador parecia demorar uma eternidade para chegar. Eu não sabia o que esperar, e a tensão aumentava a cada andar. Quando finalmente cheguei ao apartamento, a porta se abriu e ela estava lá. Mais velha, mais gorda, mas ainda loira e bonita. Atrás dela, 2 crianças. Um menino de uns 7 anos e uma menina menor. Ela me olhou com certa apreensão e disse: O Roberto não está, ele viajou a trabalho. A voz dela tremia. E não sabia se era medo ou vergonha, mas eu apenas disse: Não vim brigar. Vim avisar que a Luciana se formou, doutora em Direito. Achei que ele deveria saber. Entreguei o convite de formatura a ela e a mulher pegou-o com mãos trêmulas. Ela olhou para mim e perguntou: Como estão as outras? Eu não esperava essa pergunta, mas respondi: Sandra tem 2 filhos,
Márcia tem 3. Elas são boas. Mães e boas esposas. Ela abaixou os olhos. Roberto nunca fala delas. É como se não existissem. A confirmação do que eu já sabia me doeu, mas não fui dura com ela. Olhei para as crianças. O menino tinha os olhos de Roberto, o mesmo, tom e formato. Seus filhos são bonitos, eu disse com sinceridade. Eles não tinham culpa de nada, mas aquela família parecia estar vivendo uma mentira construída ao redor deles. Obrigado, ela respondeu, quase em um suspiro. Maria Helena, eu sinto muito. Eu balancei a cabeça. Não queria ouvir. Desculpas, não depois de tanto tempo. Saí daquele apartamento com um sentimento que não sabia explicar. Não era raiva, não mais, era pena. Pena dela, presa a um homem que abandonou 3 filhas e que poderia fazer isso de novo. Pena das crianças, que tinham um pai pela metade. Pena até do Roberto, que perdeu a chance de ver suas filhas se tornarem mulheres incríveis. No voo de volta, tomei uma decisão. Não contaria nada para as meninas. Elas já tinham seguido em frente, com vidas lindas e cheias de conquistas. Roberto era o passado. Um passado que não merecia manchar o presente delas. Em 1982, a vida deu outro grande passo para nós. O 3º restaurante foi inaugurado no Itaim. Agora, a sociedade estava dividida 50% para mim e 50% para o filho da dona Marta. Luciana cuidava dos contratos e da parte jurídica. Ela, advogada, cuidava dos meus interesses. Eu, que um dia só soube de faxina e cozinhar, agora era empresária. Olhei para mim mesma com uma sensação de orgulho profundo. Mãe empresária. Sandra, com a ajuda do meu apoio financeiro, abriu sua escola infantil, a Mundo Feliz. Era pequena, mas muito bem equipada, e já estava fazendo um grande sucesso. Márcia, com sua visão empreendedora, montou uma loja de roupas infantis ao lado da escola, e as duas estavam trabalhando juntas, se apoiando em tudo. Era lindo ver como, depois de tanto tempo, elas haviam se unido para construir suas próprias histórias. Os netos estavam crescendo rápido. Carolina, a mais velha, já estava com 4 anos. Ela era esperta, falante, questionadora. Num domingo de almoço, em uma conversa despretensiosa, ela me perguntou de repente: "Vovó, por que não tem o vovô?" O silêncio caiu sobre a mesa. Todos olharam para mim, esperando uma resposta. Luciana, com seu jeito calmo e cheio de amor, respondeu: "Porque nossa família é especial, tem vovó que vale por 2. Era mentira? Sim, mas era uma mentira necessária. Um dia, eles saberiam a verdade, mas não agora. Não enquanto ainda acreditavam que o mundo era justo e que os pais nunca abandonam seus filhos. Em outubro daquele ano, recebi um telefonema que mudou tudo. Dona Maria Helena, aqui é do hospital, Copador, no Rio. O senhor Roberto Fernandes sofreu um infarto. Depois da formatura da Luciana, um desejo que eu tinha guardado há muito tempo finalmente se realizou. Eu consegui organizar uma festa. Com o dinheiro que economizei com tanto esforço, aluguei um salão e preparei tudo com carinho. Era minha forma de celebrar não só a conquista da Luciana, mas também tudo o que havíamos superado juntas. Fiz um brinde para ela, minha filha, que me provou todos os dias que uma mulher pode conquistar tudo o que desejar, não importa as dificuldades. Levantei minha taça para Sandra e Márcia também, minhas 2 filhas que nunca me abandonaram e que seguraram as pontas quando a vida parecia estar desmoronando. E brindei também para nós 4, que éramos a verdadeira definição de família. Bebemos champanhe, uma champanhe francesa de qualidade, porque finalmente estávamos em um momento de merecimento. Em 1981, os restaurantes estavam indo muito bem. Pela primeira vez, eu pude me dar um luxo que parecia distante: contratar gerentes. Já não precisava mais passar 16 horas por dia no restaurante. Agora, eu podia chegar mais tarde, sair mais cedo e até começar a curtir um pouco mais meus netos, que agora eram 4. Sandra tinha tido mais um filho e a Márcia estava esperando o 3º. Eles estavam crescendo em um ambiente cheio de amor,
algo que eu desejava profundamente para minhas filhas e netos. Com a vida mais tranquila, foi quando tomei a decisão que estava adiando há muito tempo. Eu precisava procurar Roberto, não por mim, mas por elas. Elas nunca falaram sobre ele, mas eu sabia que a ausência do pai sempre as machucou, especialmente a Luciana, que cresceu sem boas lembranças de um homem que deveria ser seu exemplo. Eu sabia que não poderia mais deixar isso para depois. Então, contratei um detetive particular. Em 2 semanas, ele me passou o endereço, Copacabana. Eu já imaginava que ele estivesse morando lá, em um prédio de luxo com vista para o mar. Peguei um avião para o Rio numa sexta-feira de maio, minha primeira vez em um voo. O medo não era do avião, mas do que eu iria encontrar no destino. Quando cheguei ao endereço, o coração batia forte. Respirei fundo e toquei o interfone. Quem é? A voz feminina, provavelmente a professora de piano, me fez parar por um momento. Maria Helena, ex-esposa do Roberto, respondi. O silêncio foi longo, mas ela finalmente disse: Sobe, apartamento 802. O elevador parecia demorar uma eternidade e eu sentia cada segundo se arrastar. Quando a porta do apartamento se abriu, ela estava lá, mais velha, mais gorda, mas ainda loira e bonita. Atrás dela, 2 crianças, um menino de uns 7 anos e uma menina menor. Ela me olhou com um olhar nervoso e me disse que Roberto não estava em casa, que ele havia viajado a trabalho. Sua voz tremia, mas não sabia se era medo, vergonha ou alguma mistura de ambos. Eu apenas disse: Não vim brigar. Vim avisar que Luciana se formou doutora em Direito. Achei que ele devia saber. Entreguei o convite da formatura para ela e ela o pegou com a mão trêmula. Como estão as outras? Ela perguntou com um tom que eu não esperava. Bem, Sandra tem 2 filhos, Márcia, 3. Elas são boas mães, boas esposas. Ela baixou os olhos e, com um suspiro, me disse: Roberto nunca fala delas, é como se não existissem. Ouvir isso me doeu, porque eu sabia o quanto elas lutaram para superar a ausência dele. Olhei para as crianças e o menino tinha os olhos de Roberto. Era impossível não notar a semelhança. Seus filhos são bonitos, eu disse, tentando ser educada, pois sabia que não era culpa deles. Obrigado, ela respondeu com a voz quase inaudível. Ela, de repente, balbuciou. Maria Helena, eu sinto muito. Mas eu não queria ouvir desculpas. Não depois de tanto tempo. Eu apenas balancei a cabeça, me virei e saí daquele apartamento, sentindo uma mistura estranha de pena e indiferença. Não era raiva, não mais. Era pena de saber que ela estava presa a um homem que abandonou 3 filhas e poderia fazer o mesmo de novo. Pena pelas crianças que tinham um pai pela metade. E até um pouco de pena de Roberto, que perdeu a chance de ver suas filhas se tornarem mulheres fortes e independentes. No voo de volta, tomei uma decisão. Não contaria para as meninas. Elas haviam seguido em frente, construído suas vidas, e não valia a pena mexer no passado. Roberto era um capítulo fechado, um capítulo que não merecia manchar o presente delas. 1982 foi o ano da nossa verdadeira expansão. O 3º restaurante foi aberto no Itaim. A sociedade foi dividida igualmente entre mim e o filho da dona Marta. E a Luciana, já formada em direito, ajudava com os contratos e toda a parte legal. Eu, que um dia só sabia esfregar o chão e fazer comida para os outros, agora era empresária. Empresária! Mãe, empresária! Foi uma sensação indescritível. Sandra, com minha ajuda no capital inicial, abriu a escola infantil Mundo Feliz. Ela escolheu o nome com tanto carinho e a escola já estava fazendo um grande sucesso. Márcia, com seu jeito criativo, montou uma loja de roupas infantis ao lado da escola. As 2 trabalhavam juntas, se apoiando, como sempre fizeram. O tempo passou e os netos cresceram. Carolina, a mais velha, já estava com 4 anos. Ela era esperta, curiosa e sempre cheia de perguntas. Numa tarde de domingo, durante um almoço, ela me fez uma pergunta inesperada. Vovó, por que não tem o vovô? Um silêncio caiu sobre a mesa. Todos olhavam para mim esperando minha resposta.
Luciana, com toda a sua sabedoria e delicadeza, respondeu: porque nossa família é especial. Tem vovó que vale por 2. Era mentira? Sim, mas era uma mentira necessária. Elas precisavam acreditar que o mundo era justo, que os pais nunca abandonavam seus filhos. E um dia, quando fossem mais velhas, saberiam a verdade. Em outubro daquele ano, uma surpresa chegou. Um envelope elegante chegou pelo correio, trazendo um convite para um jantar beneficente no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A anfitriã era uma socialite carioca que tinha assistido ao meu programa de TV e queria me homenagear por minha trajetória como mulher empreendedora. Hesitei. O Rio ainda mexia comigo, mas algo dentro de mim dizia que era hora de enfrentar essa cidade, de criar novas memórias, de deixar o passado para trás. Então, confirmei minha presença e decidi levar Luciana como acompanhante. No dia do evento, vesti um longo preto, presente das meninas, com joias discretas e salto alto. Luciana estava deslumbrante ao meu lado, representando a nova geração da nossa família. Eu olhei para ela e, naquele momento, sabia que estávamos escrevendo uma nova história, uma história de coragem, superação e, acima de tudo, amor. O salão do Copacabana Palace era como um sonho transformado em realidade. Quando entrei, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o brilho dos lustres de cristal, que pareciam estrelas caídas do céu. A orquestra ao fundo tocava uma música suave, quase como se o som fosse feito para embalar nossos corações. Os garçons, impecáveis, trajando luvas brancas, circulavam entre as mesas com a elegância de quem faz parte de algo grandioso. Ao chegar, fomos recebidas com taças de champanhe gelado, e o sabor daquele brinde parecia prometer uma noite inesquecível. Dona Marta Cavalcante, a anfitriã da noite, fez questão de vir pessoalmente me cumprimentar. Era impossível não reparar nela, uma mulher elegante, com um porte nobre e uma presença que dominava o ambiente. Seus olhos brilharam quando me viu, e ela me disse com um sorriso genuíno: Maria Helena, que honra ter você aqui. Seu programa me emocionou profundamente. Conversamos sobre coisas leves, mas a emoção estava no ar. Ela me apresentou a outros, convidados, e as palavras fluíam enquanto eu tentava absorver toda a atmosfera daquela noite de gala. O jantar foi servido às 9 horas. A mesa principal estava posicionada estrategicamente, como um palco onde os protagonistas da noite se sentariam. Ao meu lado estavam alguns dos empresários mais influentes da cidade, políticos conhecidos e figuras públicas que eu só havia visto na televisão. Eu me sentia uma pequena estrela, envolta por todo aquele luxo. Mas minha mente estava longe, pensando no discurso que teria que fazer depois da sobremesa. Eu sabia que a plateia esperava algo impactante, algo que mostrasse minha verdadeira história. Mas, antes que eu pudesse me perder em meus pensamentos, uma movimentação no outro lado do salão me chamou a atenção. Eu notei alguém chegando atrasado. No início, não liguei. Estava concentrada demais nas conversas e nas perguntas que teria que responder. Mas então, o vi. Roberto. Agora, ele estava mais velho, mais careca, mas ainda era inconfundível. Ele entrou acompanhado de sua nova esposa, uma mulher que usava um vestido vermelho chamativo, com joias grandes e reluzentes, típicas de quem quer mostrar para o mundo o que tem. Eles foram levados a uma mesa distante, mas, por um breve momento, nossos olhares se cruzaram, e eu pude sentir o peso do instante. O tempo pareceu parar. Luciana, sentada ao meu lado, apertou minha mão sob a mesa. Você viu também? Ela sussurrou, com um olhar que transbordava empatia. Quer ir embora? Eu neguei com a cabeça, com a firmeza de quem tomou uma decisão. Há muito tempo. Não iria fugir. Aquela era minha noite, minha homenagem, e Roberto teria que lidar com a minha presença. Ele podia se esconder atrás do cardápio, mas eu estava ali, de cabeça erguida. O jantar seguiu seu curso, com entradas sofisticadas, pratos principais impecáveis e uma sobremesa deliciosa. Mas minha mente já estava focada no momento que se aproximava.
Quando a dona da festa subiu ao palco, todos os olhos se voltaram para ela. Ela começou a falar sobre o projeto maravilhoso que estava sendo apoiado naquela noite, algo que ajudava mulheres em situações de vulnerabilidade. E então, com uma voz suave, ela me chamou. Agora, gostaria de convidar nossa homenageada da noite, uma mulher que transformou o abandono em força, a dor em sucesso, Maria Helena Fernandes. Aplaudida de pé, levantei devagar, sentindo o calor da plateia me envolver. Cada passo que dava em direção ao palco parecia me aproximar não apenas daquelas pessoas, mas de um passado que, mesmo doloroso, havia me moldado. O salão inteiro estava em pé, aplaudindo, e eu pude ver até a mesa onde Roberto estava. Ele tentava se esconder, mas eu sabia. Ele sabia que aquela noite era minha. Subi ao palco com a postura de quem já enfrentou muitas batalhas e venceu. Todas! A minha voz estava firme, sem sinais de tremor, enquanto eu começava a contar a minha história. Eu fui deixada com 3 filhas para criar, sozinha, sem ninguém para me apoiar. Trabalhei em faxinas, passei noites fazendo doces para vender. O cansaço era extremo, mas eu não podia desistir. Havia algo dentro de mim que não me deixava parar. Cada obstáculo me fazia mais forte. Com o tempo, meus restaurantes começaram a prosperar. Minhas filhas se formaram e meus netos cresceram saudáveis e felizes. E, quando olho para trás, não sinto raiva, apenas gratidão. Gratidão até mesmo pelo homem que me abandonou, porque, se ele tivesse ficado, eu nunca teria descoberto do que sou capaz. Eu fiz uma pausa, deixando que aquelas palavras ecoassem no salão. Respirei fundo e continuei. Se ele tivesse ficado, eu nunca teria mostrado para as minhas filhas que uma mulher não precisa de um homem para vencer. O que uma mulher precisa é de determinação, de garra, de amor próprio. Porque a força que a vida me deu, ninguém pode tirar de mim. E por isso, esse projeto é tão importante. Toda mulher que já foi abandonada precisa saber uma coisa: a dor passa, a humilhação passa, mas a força que você encontra dentro de si mesma, essa força fica para sempre. O silêncio no salão era profundo, quase sagrado. As palavras, que eu havia guardado por tantos anos, estavam finalmente sendo ouvidas. Então, como uma onda que não podia mais ser contida, os aplausos começaram. A plateia se levantou de seus lugares, aplaudindo de pé, exceto por uma mesa. A mesa onde Roberto estava, que agora afundava na cadeira, o rosto completamente vermelho. Sua esposa não ousava olhar para o palco. E naquele momento, eu sabia que o que eu sentia era algo que ele jamais compreenderia. Era a vingança que esperei por tanto tempo, a vingança que não tinha nada a ver com ódio, mas com a liberdade. De ser quem eu sou, sem depender de ninguém. Era uma vingança doce, como o sabor de um triunfo conquistado. Quando eu desci do palco, foi como se uma onda de carinho me envolvesse de todos os lados. Mulheres me abraçavam com os olhos marejados, me dizendo que haviam vivido algo muito parecido com o que eu passei. Homens, com um olhar de respeito, apertavam minha mão, reconhecendo o peso da minha trajetória. Eu quase não conseguia distinguir uma pessoa da outra, tamanho o número de abraços e palavras afetuosas que vinham de todos os lados. Mas então, no meio daquela confusão de rostos e emoções, senti uma mão no meu ombro. Era ele. Roberto. Maria, podemos conversar? Ele disse, com a voz mais fraca do que eu imaginava. Sua voz tinha um tom envelhecido, como se o tempo tivesse deixado suas marcas de forma profunda. Olhei para Luciana, que estava ao meu lado, e vi no seu olhar o apoio silencioso. Ela apenas assentiu, e juntos fomos em direção ao terraço. Lá fora, a vista de Copacabana era deslumbrante. As luzes da cidade brilhavam como estrelas espalhadas pela orla, e o som distante das ondas batendo na areia trazia uma sensação de paz, mas também de despedida. Era como se o tempo estivesse tentando nos dar um momento de tranquilidade antes de mergulharmos na tempestade das palavras que estavam por vir. Eu não sabia que você estaria aqui, Roberto começou, tentando, de alguma forma, estabelecer uma conversa. Eu ri,
mas sem graça. Não era uma risada de alegria, mas uma resposta amarga, quase uma provocação. E se soubesse, não teria vindo? Perguntei, sem disfarçar a dor que ainda existia dentro de mim. Ele abaixou os olhos, a vergonha estampada no rosto. Provavelmente não. Não tenho cara de te encarar, admitiu. Pelo menos ele estava sendo honesto, algo que por tanto tempo me faltou. Mas não pude evitar a pergunta que durante anos ficou presa na minha garganta, esperando o momento certo para ser dita. Por que me abandonou, Roberto? Por que fez isso com elas? A pergunta saiu com um peso que parecia ser carregado de toda a dor de 12 anos. Ele suspirou profundamente, como se aquele fardo de culpa o tivesse envelhecido ainda mais. Não sei. Crise de meia-idade, medo de envelhecer, uma paixão idiota, todas as desculpas parecem esfarrapadas agora. Ele tinha razão. Não havia mais espaço para desculpas. Ele estava finalmente vendo a realidade de seus atos, mas para mim isso não trazia consolo. Você perdeu tudo, Roberto. Sabe disso? Não sabe? Perguntei com a voz firme, mas sem raiva, apenas constatação. Ele olhou para baixo, com um suspiro pesado, como se estivesse revivendo sua própria perda. Vejo meus filhos com Isabela. São bons meninos, mas não é a mesma coisa, ele continuou, com um ar de pesar. Sandra, Márcia, Luciana, vocês são especiais. São especiais e eu joguei tudo fora. Aquela frase me cortou de uma forma que eu não esperava. A dor dele pela primeira vez parecia real. Eu tirei a carteira de dentro da bolsa e tirei algumas fotos. Aqui estão meus netos. Carolina tocando piano, os gêmeos de Márcia jogando futebol, o bebê de Luciana dando os primeiros passos. Mostrei as fotos com um sorriso de quem, apesar de tudo, havia encontrado a felicidade. Mas os olhos de Roberto estavam cheios de lágrimas. Eles sabem de mim? E ele perguntou com uma expressão de quem esperava uma resposta que não iria gostar. Neguei. Acham que você morreu. É mais fácil assim. Respondi com um tom triste. Você venceu, Maria. Olha onde chegou. E eu vivo de aparências. Isabela, gasta mais do que eu posso. Os meninos mal me respeitam. A empresa vai mal. É como se todo o mal que causei estivesse voltando para me assombrar. Ele parecia uma sombra de quem já foi um homem forte, mas não senti pena dele. Não havia espaço para pena no meu coração. Só um vazio onde antes havia tantos sentimentos. Roberto, falei com firmeza. Você fez suas escolhas e eu fiz as minhas. A diferença é que as minhas incluíam nossas filhas. As suas escolhas eram só suas. Eu sabia que ele não queria ouvir aquilo, mas eu precisava dizer. A dor, a perda, tudo isso foi o que ele escolheu. E enquanto ele se afundava em suas próprias escolhas erradas, eu estava ali, de cabeça erguida, com minhas filhas ao meu lado. Luciana apareceu na porta do terraço, interrompendo o momento. Mãe, estão chamando para as fotos, ela disse com um sorriso que tentava aliviar a tensão do momento. Eu me virei para ir, mas Roberto, com um gesto quase desesperado, segurou meu braço gentilmente. Maria, posso pedir um favor? Ele disse com os olhos agora mais tristes do que nunca. Diga para elas que sinto muito, que penso nelas todo dia. Sei que não mereço perdão, mas... Eu me soltei suavemente de seu toque, olhando nos seus olhos com um olhar decidido, mas não cruel. Nada, Roberto. Você não tem direito de pedir. Nada. Não depois de tanto tempo. Elas construíram suas vidas sem você. São felizes. Não vou bagunçar isso com seu arrependimento tardio. Voltei para o salão, de braços dados com Luciana, enquanto a festa recomeçava, com fotos, cumprimentos e despedidas. Roberto desapareceu em algum momento, levando a professora, e eu não voltei a vê-lo. Melhor assim. Nossos caminhos se cruzaram uma última vez, e isso foi o suficiente para eu fechar aquele capítulo da minha vida. No voo de volta para São Paulo, Luciana segurou minha mão, com uma expressão de orgulho estampada no rosto. Mãe, você foi incrível, digna, forte, elegante.
Estou tão orgulhosa de você. Olhei para minha filha, uma mulher realizada, advogada de sucesso, mãe dedicada, e senti um orgulho imenso. Eu que tenho orgulho de vocês, todas vocês, respondi com a voz emocionada, sabendo que no final das contas era isso que realmente importava. Minha família, minha base, minha força. Em casa, contei para Sandra e Márcia sobre o encontro, a conversa, o pedido de perdão. Elas ouviram em silêncio, cada uma processando à sua maneira. No final, Sandra, sempre a mais direta, falou por todas nós. Ele é passado, mãe. Você é nosso presente e futuro. Sempre foi. Eu sorri, tocada, porque sabia que, apesar de tudo, nós havíamos superado o pior. O que realmente importava estava ali, naquelas palavras, naquela verdade. Em 1986, uma grande novidade apareceu. A Prefeitura de São Paulo queria me condecorar. Medalha de honra ao mérito por minha contribuição ao empreendedorismo feminino. A cerimônia seria em março, no Teatro Municipal, e os preparativos tomaram semanas. Meu vestido, escolhido por nós três juntas, era de um azul royal deslumbrante. O mesmo tom do vestido de formatura de Sandra, 12 anos antes. O círculo estava se fechando e eu sentia como se estivesse completando uma jornada. Carolina, minha neta mais velha, seria a porta-aliança para a medalha. O teatro estava lotado, com autoridades e uma atmosfera de respeito e celebração. Minha família ocupava 2 fileiras inteiras, filhas, genros, netos, a nova geração misturada com a anterior. Quando meu nome foi chamado, o teatro inteiro veio abaixo com aplausos. O prefeito fez seu discurso falando sobre superação, sobre ser exemplo, sobre a força feminina. Colocou a medalha em meu pescoço enquanto flashes de câmeras iluminavam o momento. Mais aplausos. No meu discurso de agradecimento, eu olhei para minha família e disse: essa medalha não é minha, é nossa, de cada mulher que levanta todo. Dia para lutar, de cada mãe que não desiste dos filhos, de cada filha que apoia a mãe. Dedico essa honra às minhas 3 filhas, Sandra, Márcia e Luciana. Vocês são minha verdadeira medalha. A festa no salão do teatro foi um sucesso. Champanhe, canapés, música clássica. No meio da comemoração, Luciana se aproximou com um envelope. Mãe, chegou isso para você. Entregaram agora há pouco, ela disse, me entregando a carta. Eu abri, curiosa. Era uma carta escrita à mão, com uma letra tremida e o papel era caro. Li em silêncio, as palavras carregadas de arrependimento. Maria, sei que não tenho direito, mas precisava escrever. Eu vi a notícia da medalha no jornal, e de alguma forma aquilo me tocou profundamente. Não foi só pela condecoração, mas pela mensagem escondida nas palavras que Roberto havia escrito. Ele dizia que eu merecia aquilo e muito mais, que sabia que guardo fotos das meninas, as únicas que ele tinha, e que todos os dias olhava para elas e se arrependia profundamente. Ele pediu para eu contar para as meninas que o pai delas havia morrido, mas não da maneira que elas pensavam. Morreu naquela noite de dezembro, ele escreveu. O homem que sobrou não merece ser chamado de pai. Mas se algum dia elas perguntarem, ele queria que eu dissesse: ele as amou, do jeito errado, covarde, insuficiente, mas amou. Eu li aquelas palavras e, sem pensar 2 vezes, rasguei a carta em pedaços pequenos, os jogando no lixo mais próximo. Eu não queria guardar fantasmas do passado, nem ficar alimentando arrependimentos tardios que não tinham mais lugar em minha vida. A vida estava na frente, sempre para a frente, e eu estava mais do que pronta para seguir em frente. Era 1988, eu tinha 53 anos e já estava colhendo os frutos de uma vida construída com muito esforço. 3 restaurantes de sucesso, uma casa maravilhosa, 3 filhas incríveis, 7 netos saudáveis e uma vida que eu mesmo havia conquistado, sem Roberto. Lembro de me sentar naquela poltrona confortável da minha cobertura, com uma vista deslumbrante da cidade e olhar para trás, para tudo o que passei.
50 anos se passaram desde aquela noite que virou tudo de cabeça para baixo. E sabe o que eu descobri? A melhor vingança não foi o sucesso. Não, a verdadeira vingança foi a indiferença. Eu deixei o passado para trás e com ele a dor, o arrependimento e o peso de todas as coisas que não podiam mais me tocar. A indiferença foi a minha liberdade. Em 1990, uma grande mudança aconteceu. Eu decidi vender minha parte nos restaurantes. Não porque precisasse, mas porque eu queria viver. Eu queria curtir os netos, viajar, viver tudo o que ainda tinha por viver. O dinheiro da venda me garantiu conforto para o resto dos meus dias. Minha primeira viagem foi para a Europa. Eu, que mal tinha saído de São Paulo, agora estava atravessando o oceano e explorando Paris, Roma, Lisboa. Eu me sentia como uma adolescente descobrindo o mundo. E com 55 anos, essa sensação de aventura me tomava de tal forma que me fazia rir de felicidade. Cada lugar que eu visitava, eu mandava postais para minhas meninas, mamãe turistando. E elas se divertiam com isso, com a ideia de uma mãe aventureira. Em Roma, um encontro curioso aconteceu. Eu estava visitando o Vaticano quando encontrei uma senhora brasileira. Ela me falou que era do Rio e professora aposentada. E então o coração acelerou. Era ela, Isabela. Agora mais velha, mais gorda, mas ainda reconhecível. Ela, claro, não me reconheceu. Só me viu uma vez naquele apartamento em Copacabana. Conversamos sobre a viagem, sobre a vida, até que ela mencionou: estou viajando sozinha, me separei há alguns anos. Eu não precisei de mais palavras. Roberto e ela não deram certo. Eu já sabia disso, e a confirmação, embora não me causasse surpresa, me deu um senso de satisfação tranquila. Homem que trai uma vez, trai sempre, pensei. Mas não queria saber mais, então me despedi educadamente e segui com meu passeio. O que mais eu precisaria saber? O passado estava onde deveria estar, no passado. Em 2000, recebi a notícia da morte de Roberto. Ele havia falecido de um infarto fulminante aos 65 anos. A informação chegou até mim por uma prima distante. Eu esperei sentir alguma coisa, qualquer coisa, mas nada. Eu não senti nada. Era como se eu estivesse ouvindo sobre a morte de um estranho, um homem que, há muito tempo, não fazia parte da minha vida. Na reunião de família, contei para as meninas. Elas ouviram em silêncio e depois Sandra falou o que todas pensavam. É estranho saber que nosso pai biológico morreu e não sentir nada. Márcia, sempre direta, completou: pai é quem cria. Nosso pai é você, mãe. O enterro. Foi no Rio, mas não fomos. O homem que tínhamos conhecido já havia morrido há 27 anos. O que morreu agora era apenas alguém que compartilhava nosso DNA. Em 2005, minha vida deu uma volta ainda mais feliz. Carolina, minha neta mais velha, teve um filho, e eu segurei aquele bebê nos braços, sentindo uma emoção indescritível. Quarta geração, pensei. Roberto nunca conheceu meus netos, nunca conheceria os bisnetos. A escolha foi dele, a perda também. Em 2010, eu completei 75 anos. As meninas organizaram uma festa surpresa para mim. Uma festa linda, com 200 convidados. E uma retrospectiva da minha vida em fotos. As imagens mostravam minha trajetória. Os tempos difíceis, os restaurantes, as formaturas, os casamentos, os netos crescendo, uma vida inteira em imagens. No meio da festa, Carolina, já adulta, pediu a palavra. Ela estava com o olhar cheio, de carinho e orgulho, e eu sabia que o que ela ia dizer seria especial. Vovó sempre foi nosso exemplo, ela começou, com a voz firme e emocionada. Mas hoje quero contar algo que vocês não sabem. Quando eu era criança, eu achava estranho não ter avô. Um dia, fuçando nas gavetas, encontrei uma foto antiga. Vovó com um homem. Perguntei quem ele era, e ela respondeu: alguém que escolheu não fazer parte da nossa história. Só anos depois eu entendi. Ela fez uma pausa, olhando para todos nós, e continuou:
Hoje, sei toda a verdade. E sabe o que eu penso? Ainda bem que ele foi embora, porque se tivesse ficado, vovó nunca teria se tornado essa mulher incrível que é. E nós, suas netas e bisnetas, nunca teríamos aprendido que a verdadeira família é aquela que fica, que luta junto, que não desiste. O salão inteiro foi à loucura, aplaudindo de pé. Eu, que nunca fui de mostrar fraqueza, me vi chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de orgulho. Orgulho da mulher que me tornei, da família que construí e do legado que deixei. Eu sabia que naquela noite a mensagem tinha passado. A verdadeira família não é feita de sangue, mas de quem escolhe ficar, de quem escolhe lutar, de quem nunca desiste. E eu sabia que essa era a minha história. Era 2015. Eu tinha 80 anos. E a sensação de dever cumprido era clara como a luz do dia. Eu estava oficialmente aposentada, e o legado que criei ao longo de uma vida inteira estava garantido. Os restaurantes que eu fundei viraram uma rede, administrada por outras pessoas. Meu nome ainda estava na fachada, mas eu já não precisava mais me preocupar com o trabalho, com os números, com a pressão de todos os dias. A vida, de certa forma, parecia ter alcançado a paz que eu sempre sonhei. Eu passava os meus dias entre a casa de praia que comprei no Guarujá e o apartamento em São Paulo. Lá, em Guarujá, o som das ondas batendo na areia era minha música favorita, e a brisa suave me trazia uma sensação de tranquilidade que só a natureza poderia oferecer. São Paulo, por outro lado, era onde as minhas filhas e netos estavam, e o ritmo acelerado da cidade me lembrava que o mundo estava sempre em movimento, mas eu já não precisava correr atrás de nada. Numa tarde de domingo, enquanto eu estava com minhas bisnetas, sentadas em volta de uma mesa, folheando álbuns de fotos antigas, uma delas me olhou com olhos curiosos e fez uma pergunta que parou o tempo por um segundo. Bisa, você se arrepende de alguma coisa? Eu olhei para elas, essas meninas tão pequenas, tão cheias de energia, e me perdi um pouco em meus pensamentos. Eu sabia que essa era uma pergunta profunda, algo que refletia sobre toda a minha vida. Respirei fundo e com um sorriso disse: às vezes sim, me arrependo de algumas coisas. Me arrependo de ter confiado demais em certas pessoas, talvez de ter acreditado que tudo iria dar certo de um jeito idealizado. Me arrependo de ter desejado mais o resultado do que o processo. Mas no fim das contas, tudo tem um propósito, sabe? Às vezes a gente demora para entender, mas uma hora tudo faz sentido. Se eu não tivesse passado por todas essas dificuldades, se não tivesse vivido tudo o que vivi, não seria quem sou hoje. E eu gosto muito da pessoa que me tornei. Em 2020, o mundo foi atingido pela pandemia. Tudo mudou, e com ela veio o isolamento, o medo e a incerteza. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe um novo tipo de união. Minha casa virou um ponto de refúgio e acolhimento. Minhas filhas e netos revezavam-se para cuidar de mim, enviando alimentos, acompanhando as compras e até trazendo plantas para alegrar meu ambiente. Os bisnetos, com seus desenhos coloridos e chamadas de vídeo diárias, eram o meu sol em dias cinzentos. Eu estava cercada de amor, mas de uma maneira diferente, mais profunda, mais acolhedora. Mas o Roberto, aquele homem que esteve na minha vida por tanto tempo, não teve essa sorte. Ele perdeu tudo. A família verdadeira, o apoio incondicional, o amor sem medidas que sempre dei a quem estava ao meu redor, ele não experimentou. O peso da solidão o acompanhou até o fim. Em 2023, a vida seguiu seu curso, e minha família continuou crescendo e prosperando. Sandra e Márcia se aposentaram, vivendo uma vida tranquila e cheia de realizações. Luciana, com todo o esforço e dedicação, se tornou desembargadora, mostrando que a vida realmente dá voltas. Eu sempre olhava para as minhas filhas com orgulho, pensando em como o esforço e a perseverança delas tinham construído algo sólido e bonito. E o que é mais impressionante é que todas essas conquistas ocorreram sem a ajuda de Roberto, sem a presença dele. O mundo girava,
e a vida delas, sem ele, florescia. Agora, em 2024, eu sentava em minha casa e, de repente, a vida me trouxe uma surpresa. Uma carta, com a letra trêmula, num papel amarelado. Era do filho de Roberto, o meio-irmão das minhas filhas. Ele estava pesquisando sobre a história da nossa família e queria fazer as pazes. Na carta, ele falava sobre o quanto seu pai havia se arrependido de tudo o que fez, que a mãe dele, antes de morrer, pediu perdão e que ele também sentia muito pela forma como as coisas aconteceram. Ele mencionou que tinha sofrido com o comportamento de Roberto e que entendia as escolhas que fizemos no passado. Eu li a carta em silêncio para minhas filhas. Elas ouviram atentamente e, depois de um tempo, tomaram a decisão. Não queriam nenhum tipo de contato. O passado, para elas, deveria ficar no passado. Não havia ódio, não havia rancor, mas não havia também uma conexão. Família, para elas, não é só sobre sangue. Família é sobre escolha. E eles, infelizmente, não faziam mais parte da nossa. Respondi a carta com educação. Desejei-lhes felicidade, mas deixei claro que a história de Roberto conosco terminou em dezembro de 1973, e o que aconteceu depois já não fazia parte das nossas vidas. Hoje, quando mulheres jovens vêm até mim pedindo conselhos, quando desabafam sobre os maridos que se foram ou sobre a dor do abandono, eu sempre digo a mesma coisa. A dor passa. O abandono dói, é claro, mas também te fortalece. A traição, por mais dolorosa que seja, te liberta. Você vai descobrir que é mais forte do que jamais imaginou. E quando me perguntam se eu me vinguei de Roberto, minha resposta é sempre a mesma. Sim, mas não da maneira como vocês pensam. Minha vingança foi viver bem, foi ser feliz, foi criar 3 mulheres incríveis, construir algo do nada e mostrar que eu não precisava dele para nada. A maior vingança, a mais doce, foi a indiferença. Chegou um momento em que ele simplesmente deixou de importar. Ele não ocupava mais um espaço na minha mente, nem no meu coração. Ele se tornou uma nota de rodapé numa história que estava muito além dele. Ele viveu em Copacabana, num apartamento de frente para o mar, com a vida que escolheu. E eu, hoje, vivo em uma cobertura em São Paulo, rodeada de amor, cercada pela minha família e pelas minhas conquistas. Ele teve uma segunda família, mas, no final, essa também o abandonou. Eu, por outro lado, tenho minhas 3 filhas, 7 netos e 15 bisnetos, e o amor que eles me oferecem é um presente diário. Ele morreu arrependido, mas eu vou morrer feliz e realizada. Porque no final, a vida é justa. Pode demorar, pode ser dolorosa, mas ela é justa. Roberto escolheu o prazer momentâneo e eu escolhi a construção sólida, a responsabilidade. Ele fugiu das consequências, enquanto eu as enfrentei de cabeça erguida. Hoje, aos 82 anos, posso olhar para trás e dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada dia de exaustão, tudo valeu a pena. Porque no final, o que fica não são as perdas, mas as coisas que conseguimos construir. E o que importa não é quem nos abandonou, mas quem ficou ao nosso lado. Roberto achava que me deixaria sem nada. Mal sabia ele que estava me oferecendo tudo, a chance de me reinventar, de me redescobrir, de provar o meu valor para mim mesma. Então, obrigado, Roberto. Obrigado por ter ido embora. Isso foi o melhor presente que você poderia me dar. Essa é a minha história. Uma história de dor que se transformou em força, de abandono que se tornou libertação, de traição que virou superação. Uma história que começou com um homem saindo pela porta e terminou com uma mulher conquistando o mundo. E para todas vocês que estão passando por algo semelhante, lembrem-se. Vocês são mais fortes do que imaginam. Valem mais do que pensam. Merecem muito mais do que aceitam. Não deixem ninguém dizer o contrário. Não deixem ninguém diminuir seu valor. A vida continua com ou sem eles. E, acreditem, sem eles, pode ser muito, muito melhor. A melhor vingança é viver bem. Sempre foi, sempre será, até o fim. E se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar
e se inscrever no canal. Até a próxima!